E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais um episódio do nosso podcast E aí, Belê. Convidamos você, claro, compartilhar esse podcast, compartilhar os nossos cortes, nos seguir nas redes sociais e assistir e ouvir o nosso podcast, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube e os demais tocadores de podcast. Seja bem-vindo. Hoje a gente fala com um jovem, multitarefas, guia turístico, vereador, advogado e, acima de tudo, tem crescido suas responsabilidades regionais quando recebeu da comunidade de Derrubadas também, além do trabalho que já realizava, a missão de representá-los na Câmara Municipal. Não é só sobre isso, é sobre a vida que a gente vai conversar, é sobre a nossa região, é sobre Derrubadas, mas em especial sobre ele. Adriano Jardel Absreiter, seja bem-vindo ao nosso E aí, Belê Podcast, tudo bem? Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado. Como é que vai a vida? Como é que está a vida hoje do Adriano? Olha, está excelente, hein? Naquela correria que a gente sempre desejou. Ai, sempre gostei dessa correria, responsabilidades e é isso que eu gosto. Vamos falar dessa tua paixão pelo turismo, que eu acho que te levou para muitas partes do Brasil e acho que até do mundo. Quais os lugares que tu já visitou, assim, que te chama atenção? Que eu sei que são bastante, né? A gente acompanha, assim. Quais lugares que mais chama atenção, assim, que tu já visitou? Eu gosto muito do Tocantins. Tocantins é algo que me surpreendeu positivamente, O que tem no sabe? Tocantins? Jalapão, É? os fervedouros do Jalapão. Nossa, foi algo assim surreal. E eu gosto muito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, o passeio que a gente fez lá na Rocinha foi fantástico. É algo que me surpreendeu positivamente também. Hoje o turismo na favela, na Rocinha em especial, ele acabou virando um cartão postal do Rio de Janeiro, né, integrado. Como é que é? O pessoal procura muito? Como é que é a receptividade? Porque, assim, a gente sempre teve aqui no nosso cantinho de mundo, no nosso, vamos dizer assim, quase que fim do mapa, a ideia de que favela é um lugar ruim, que tu não pode entrar, que se entrar, se o GPS errar, tu tá lascado, aquela coisa toda. Como é que está hoje lá, a convivência com as pessoas, com moradores, enfim, com a comunidade no modo geral lá, Adriano? Acho que todo mundo tem esse tabu, sabe, de quando fala sobre favela, de ser algo extremamente perigoso. Existe seu risco, mas hoje é muito pacificado e o turismo lá é algo muito seguro. Quando nós fomos para lá, a gente foi e fez a contratação do passeio no chegar na favela mesmo. Eles têm um cara que fica organizando, e aí a gente solicitou o passeio, aí eles chamaram os mototáxi, né, os que fazem os condutores, e eles levaram nós em todos os locais muito seguros, sabe, muito bem atendido. O pessoal de lá, todos muito receptivo, total respeito por nós, assim, ó. Foi algo que me senti mais seguro lá na favela do que lá embaixo no centro, sabe? Porque lá a gente sabia que estávamos seguros. E o passeio em si foi muito seguro, muito tranquilo, muito positivo. Como é que começou esse teu trabalho de guia? Como é que tu iniciou e tal? Em 2017, eu fui convidado para fazer um curso de condutor local. Aí eu fiz esse curso, aí depois, mais tarde, fui convidado para trabalhar na agência. Comecei a trabalhar na agência, e aí, em 2019, início de 2020, eu fiz o curso técnico em guia de turismo no Senac de Porto Alegre. É um curso que dura mais ou menos um ano e meio. E aí eu fiz o credenciamento como guia estadual, nacional e América do Sul. Aí sim abriu oportunidade, sabe, para viajar. Hoje eu faço trabalho com o Sesc, então sempre viajo em Sesc, na região. Uhum. Aí recebo muitos convites para fazer viagens para fora. O que aprende lá no curso técnico de guia de turismo? Tem as aulas técnicas e tem as aulas práticas. Nas práticas você faz as viagens em si, e um dos últimos módulos, um exemplo, é a questão dos documentos de ônibus, check-in, check-out, ah, despacho de bagagem, a parte do aeroporto, Uhum. na parte técnica, desde a elaboração de roteiros, horários, paradas técnicas. Então, são todos os atributos que o guia faz no dia a dia, sabe? Nas viagens. Quando tu viaja para um lugar, vamos lá, para o Jalapão, qualquer lugar, aí tu vai estudar esse local para
Sim, existe o guia local, por exemplo, eu posso fazer o receptivo no Rio Grande do Sul, Uhum. mas quando eu viajo para um outro estado, Ah, tem um guia lá. tem que ter um guia lá. Pela legislação, tem que ter um guia lá para fazer o receptivo. Por mais que eu sou guia nacional em América do Sul, quando eu viajo para um outro estado, tem que ter um guia receptivo. Foi um exemplo agora quando eu estive em Caldas Novas, no Goiás, semana passada, quando a gente chegou lá, tinha um guia local lá. Mas essa condução daqui até lá é eu que faço. E na legislação, inclusive, fala que toda viagem de turismo tem que ter um guia credenciado pelo Ministério do Turismo para fazer o acompanhamento. Tem muitos? É muito disputado o mercado? Não, falta. É, Inclusive, é uma dica, ó. O mercado de trabalho está precisando de guias de turismo. é. Tem bastante falta. E aqui no Salto do Icumã, por exemplo, tu trabalha aqui, tá em casa, né? Em casa. Aham. É um local que tu. Já há 9 anos. É. Como é Já. que é o trabalho aqui? Como é que faz esse trabalho aqui? Aqui a gente faz o receptivo, né? A gente organiza desde a compra de ingressos, transporte, acompanhamento, o almoço, café colonial, turismo rural. Não somente no Salto, mas aqui na região a gente organiza roteiros e a gente faz essa parte receptiva. Aí eu faço a condução desses grupos que vêm de fora para cá conhecer. Eu seria então esse guia local. Uhum. Um exemplo, quando eu fui viajo para fora, tem um guia local lá. Ali Aí no tu Salto do faz Cumã eu aqui. acabo fazendo esse guia local. Qual é a tua formação hoje, Dan? Além de guia, tu também é advogado. Qual é que é? Sim, sou formado em Direito, Tá atuando? atuo na advocacia e sou formado em Geografia também. Essa não atua. Não, essa não. Não gostou da sala de aula? Não, eu adorei. Eu adorei quando eu fiz meu estágio, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Eu me apaixonei, eu queria largar a advocacia para dar aula, mas aí o professor perdeu muito a sua autonomia e Hum, não é tão bem valorizada assim hoje em dia. né. E me falta horas no dia também para atuar. E o que tu gosta mais? Ser guia ou ser advogado? Eu gosto mais da área do Tu, turismo. tu é um guia advogado ou um advogado guia? Eu sou um guia advogado. Através do guia, foi que eu entrei para a universidade e o trabalho de guia que me deu condições de pagar a faculdade. Uhum. Então, a gente sempre diz assim que turismo é uma cachaça, né? A gente vicia. Então, antes de eu ser advogado, antes de entrar para a faculdade, eu já trabalhava com isso e eu quero continuar trabalhando com isso. Eu não quero largar isso. Olha que legal. E a política? Ah, a política é uma paixão, né? É. A política já queria ter sido candidato lá em 2020. Só que aí teve um contratempo, não consegui, e eu acho que também não era o momento, porque eu ainda estava imaturo, Uhum. estava na universidade. E na própria universidade a gente tem uma matéria de ciências políticas que a gente estuda um pouco dessa construção política saudável. Uhum. Existe a diferença entre política e politicagem. E eu gosto é da política. Hoje toda a sociedade é regida por política. Desde uma água que você toma, do celular que você tem, tudo é uma questão política. E em 2024, então, pós-formado, já estava também atuando no direito, já estava um pouco mais maturo também. Aí resolvi me aventurar na política. E graças a Deus deu tudo certo. E graças a Deus eu adoro o que eu faço. E creio que faço muito bem feito. Venho construindo um trabalho bacana juntamente com os outros vereadores lá do nosso município. E acho que é um ponto bem positivo também. Vamos falar um pouquinho sobre tudo, de modo geral, tá? É, tu estudou sempre ali em Derrubadas? Como é que foi teu estudo, tua formação Sim, primária? sempre estudei em escola pública. É. Como é que foi pra ti, ao entrar na política, tipo, a gente tem derrubado, a gente tem uma ideia, pelo menos, né, de que a gente vive numa região que é mais, assim, preconceituosa, conservadora. Como é que você conseguiu entrar nesse fato? Como é que foi a tua parte quando você se redescobriu sexualmente, como se descobriu com pessoa de modo geral? Sofreu muito preconceito? Como é que foi isso pra ti, Não. Adriano? Acho que esse também é um tabu que as pessoas têm de que cidade pequena existe mais esse Uhum, conservadorismo. Na verdade, existe. Só que a falta de respeito é algo que eu não posso me queixar em nada. uhum, E para mim isso foi uma coisa muito natural. Assim como nunca precisei, você nunca precisou assumir que você é hétero, eu uhum. também acho que não preciso levantar a bandeira e dizer, nesse momento eu Sem sou. ficar dizendo. É, entende? E para mim isso foi uma coisa muito natural, foi sempre muito bem
respeitosa. Só faltava você me responder que nem o Aguinaldo Timóteo, né? Do aquele vídeo. Eu não sou subido, eu sou apenas Aguinaldo Timóteo, daquele meme. Mas hoje, como é que tu vê a nossa sociedade, a nossa região, o desenvolvimento da nossa região? Porque assim, vamos dizer assim, ou muito longe, há 15 anos atrás, falar sobre diversidade, falar sobre LGBTQIA+, pô, era um escândalo, né? Tipo assim, as pessoas tinham um tabu de falar sobre isso, né? Hoje não, hoje a gente teve um avanço muito significativo nessa área, tanto é que a gente reelegeu um governador assumidamente gay, como a própria palavra dele ele falou, Uhum, né? Um uhum. governador gay. Como é que tu tá vendo assim a nossa região nesse sentido assim? Sentido de convivência, de diversidade, que não é uma coisa que que a nossa sociedade daqui local costuma pensar muito, né? Mas ela acaba construindo, fazendo, formando a sociedade sem uma discussão clara, ela acaba construindo de alguma forma, né? Olha, desde que o mundo é mundo, a homossexualidade sempre existiu, né? Só que sempre foi muito tapado, porque, enfim, existe essa grande evolução assim no pensamento das pessoas aqui na nossa região, que eu acho que o acesso à informação, o autoconhecimento, eu acho que as pessoas da nossa região têm evoluído muito nisso. Tem muitas a evoluir ainda, mas têm evoluído muito nos últimos anos pra cá. Tu é um cara, eu tive contigo em Porto Alegre, tu é um cara que, cara, tu convive muito bem lá, cidade grande e tal, tu tá adaptado, tu ainda pegou ali um período de Porto Alegre ainda de calor, de verão, poder andar, caminhar pra lá. Tu planeja ficar em Derrubados pra sempre? Como é que, o que que tu planeja pro Adriano do futuro? Olha, o Adriano do futuro eu planejo mudanças. Acho que a gente tem que sair da bolha, a gente tem que sair do conforto e se aventurar. E o mercado, ele chama a todo momento, sabe? Então, eu tenho essa sede de conhecer ainda mais, de viajar o mundo todo. E hoje, na região aqui, eu vejo que está um pouco limitado a essas oportunidades. Eu acho que é um dos motivos também que muitos jovens acabam indo para cidades maiores. Não que cidades menores não tenham oportunidade. Tem desde que você construa, Uhum. sabe? Você conquista aquele espaço e você construa. Eu não posso me queixar dessa falta de espaço. Hoje eu construí meu espaço, tenho meu escritório, tenho a vereança, mas eu planejo sim essa coisa da cidade grande futuramente, sabe? Abrir mais os campos e Sim, sim, com certeza. buscar outros locais. Tá feliz? Eu, É. eu sou extremamente feliz, extremamente contente com o que eu tenho, com o que eu sou e com o que eu construí. O que que te faz feliz hoje? Se fosse definir assim felicidade? Ah, eu sou feliz por isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada em questão de família, e isso é acho que um pilar essencial para a felicidade, para tudo. E eu sou muito grato à família que eu tenho, eu sou muito grato aos amigos que eu tenho, eu sou muito grato ao trabalho que eu tenho, ao que eu faço. Eu acho que a gratidão em minha vida é um dos motivos da felicidade. O, nós falando assim, falando agora, puxando um pouquinho já pro campo de política, de transformação, o que que tu acha que falta na região hoje, assim, na tua ideia, assim? Eu acho que falta algo que atraia o interesse dos jovens em querer ficar. Eu até estava fazendo uma análise esses dias. Na minha época de ensino médio, nós éramos em 35, mais ou menos, colegas. Uhum. Hoje na minha cidade ficou acho que 6 ou 7. Sério? Aham. Uau. Então, é uma tristeza, assim, eu pensar que a maior parte dos meus amigos foram embora. Aí o porquê que foram embora? Oportunidades, né? Então, a gente deveria ter algo na região que oportunizasse jovens a querer ficar. Atração para jovens querer ficar e ver que aqui tem oportunidades e construir sua carreira, sua família aqui. Sabe que esse dia eu tava pensando, tava fazendo algo parecido. Da minha turma de quarta série, da turma de quarta série, que nós estamos na quarta série, nós tínhamos uma turma acho que com 20 e poucos alunos, só dois chegaram do terceiro ano. Dois. Dois. Eu tava olhando esses dias. E aí, claro, muitos, uns seguiram outros rumos, outros seguiram, mas assim, terminar o ensino médio daquele período lá, só dois conseguiram, né? Aí tu vê que o retrato é cruel, né, no fim das contas, né? Sim. E olha que não faz nem muitos anos, faz 10 anos que eu saí do ensino médio e olha, todos esses colegas já foram embora. Faz uns dias a mais. Eu imagino que sim. E o pádel? Ah, eu adoro. Ai, gente, eu passei ali agora ali na frente e já me deu uma vontade de ir lá. É, Ai, é um esporte que
Acho que todo mundo se identifica com o esporte, né? Tem gente que gosta de academia, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, eu gosto é de pádel. Hoje tua ladeira é para Sim, sim. é, Hoje faz outra coisa. eu jogo futebol, mas eu tenho os dois pés esquerdos. Aí no pádel eu já gosto um pouco mais. Tem consegue vencer mais e aí já dá um Sim. desempenho melhor. A tristeza é você ser fã de um esporte que você é ruim, né? Que é ruim, Aí né? você é Que é o futebol, meio... né? 90% dos fãs de futebol São péssimos são no péssimos futebol. no futebol, né? Ele tem É uma dor que a gente não sabe explicar. uma tendência. E ainda você entra na TV e fica reclamando do cara, gritando assim, Zé ruim isso aí. Hoje, assim, vamos lá. O que tu acha que falta aqui pra ti? Vamos dizer assim, eu precisaria disso, disso e disso pra dizer assim, bom, agora eu tô legal, minha vida tá garantida. Eita. Que essa é uma pergunta difícil de responder, É né? uma pergunta bem difícil, Porque depende muito da todo dia ambição surgem coisas novas, né? e depende muito da ambição de É, cada um, né? Tem pessoas que, eu quero ter uma casa e um carro pra mexer. tu é um cara ambicioso. Eu sou uma pessoa ambiciosa. É. E a ambição não é um defeito, né? Acho que a Não, não. ambição é o que faz a gente acordar todo dia motivado a querer conquistar mais. É trabalhar e a correr atrás do que deseja. E Foi nesse. demonizada a palavra, né? Aos longos dos anos, assim, se Isso. demonizou a palavra ambição, né? A ambição era considerado É, um defeito, até é, um pecado, né? E não, eu me considero uma pessoa ambiciosa. Eu tenho essa sede de conquistar mais e, e essa questão de querer levar junto, sabe? uhum. Quem está ao meu redor, assim, eu sou uma pessoa que abraça, vamos lá, vamos conquistar. Quando tu lembra lembra das tuas histórias, das histórias que tu viveu, seja em viagem, seja local, o que vem na tua cabeça? História legal, história engraçada de viagem, o que que tu tem? Aí eu sinto muita falta, assim. Ai, uma história legal. Quando eu ainda estava na faculdade, aí eu e duas colegas da faculdade resolvemos viajar, fomos pra Bahia. Gente, foi assim, ó, a viagem que acho que uma das que mais me marcou. Aí, as três pessoas do interior lá. Uhum. E isso faz o quê? Uns 4, 5 anos atrás. E aí nossa, a gente viveu muito lá. E aí no último dia a gente teve uma intoxicação alimentar. Nossa, a gente veio muito mal. Muito, Pra se muito mal. despedir. E era 2021, tinha Covid, sabe? E aí eles não queriam deixar a gente embarcar no avião porque acharam que a gente tinha sintoma. Ai, olha, foi um tendel aquilo lá. Mas a viagem em si foi, assim, fabulosa. Acho que toda viagem marca, sabe? Toda viagem tem uma questão que marca. Seja em viagem de lazer ou seja em viagem de trabalho, né? Porque Uhum. quando eu tô acompanhando o grupo, não é uma viagem de lazer, né? Eu tô de responsável naquele grupo. Mas dá pra aproveitar um pouquinho também, né? Ah, sim, mas dentro de algumas limitações, né? Eu sou muito politizado em algumas questões. Por exemplo, quando eu viajo pra praia com grupos, não bebo bebida alcoólica, não tiro a camiseta na praia, nem que eu fique lá com as marquinhas de Uhum. enchente, sabe? Mas tem algumas regras que eu mesmo atribuo, que eu acho que é questão de ética. Mas aí, quando eu tô em viagem, assim, a lazer minha, é diferente. Você solta. Aí vamos deixar abaixo, né? Nós estávamos na praia recentemente, primeiro dia eu fui de camisa, né? Não tirei minha camiseta, eu disse assim, eu não vou tirar minha camiseta, tá muito quente o sol. Aí cheguei em casa e disse, mas que vergonha, de camisa na praia, não tinha mais sem camisa. Fui sem camisa, descascou tudo, queimou tudo. O que é que... Aconteceu a mesma coisa na virada do ano, quando foi eu e duas amigas pra praia. Aí a gente chegou bem de manhã cedo, né? Aí o check-in era só às 3 da tarde. Eu não quis tirar nada dentro das malas que tava no porta-malas do carro, nem protetor, nada. Vamos na praia assim desse jeito. Meu Deus do céu, já queimei a largata literalmente, porque a gente tomou um torradão assim, ó, vermelho. E eu, branco do jeito que sou, isso não pega cor, só pega cor vermelha. Aí já me estragou a viagem. Já foi triste ali. Quais estados tu conhece? Quase todos já? Não, eu conheço acho que 10 ou 11. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, Tocantins, Ceará, Bahia. Eu acho que é só, né? Falta aí o norte, falta uns quantos, Nordeste, falta uns quantos. O Centro-Oeste não entrou. É, E qual é o mais bonito dos estados aí? É o que eu Rio? já conheci. É. É o Rio mesmo? Beleza natural. Eu ainda fico com Tocantins, porque os É. fervedouros lá do Jalapão só existe lá em nenhum outro local do mundo, né? Uhum.
Rio de Janeiro tem paisagens lindíssimas também, né? Mas o mar da Bahia é lindo. Jericoacoara é fantástica, aquela avenida de Jericoacoara. Então acho que cada lugar tem suas peculiaridades, assim. Mas se tu fosse recomendar um lugar, tipo assim, o cara nunca viajou, vai ter direito, vai conseguir fazer uma viagem depois de 20 anos trabalhando, por aí tu manda. Aí daí depende da pessoa e o que ela procura, né? Que é uma questão mais agitada, vai pro Rio. Que é uma Uhum. coisa mais calma, vai pro Nordeste. É, mas eu acho que todo mundo deveria fazer o passeio de moto lá na favela. É, Ah, eu recomendo. gostou desse mesmo, né? Ah, ali foi aventura, né? Como é que foi tu entrou numa Câmara de Vereadores que tem já um grupo de vereadores que estão lá já há mais tempo. Qual é a tua idade hoje? 27. 27. Que já estão há mais tempo, então, acho que a maioria deles já com mais de um mandato, né? Sim. Como é que foi a receptividade? Tu teve já a oportunidade de ser presidente no primeiro ano? Como é que foi a oportunidade para ti? Como é que está sendo assim essa convivência de ideias com outras pessoas que até então você era o eleitor de alguns deles e hoje é colega de Câmara? Como é que está sendo para ti? Desde a primeira manifestação em que eu demonstrei interesse em concorrer, eu fui muito abraçado por muitas pessoas do partido, sabe? Uhum. A gente não pode generalizar e dizer que é 100% porque não é. Não, não é, Mas porque é política, né? 80% dos meus colegas, que são colegas hoje, me apoiaram e me trataram com total respeito quando me elegi, entrei na Câmara também, me trataram com total respeito. Inclusive, eu tive essa oportunidade de ser presidente ano passado, e para quem é marinheiro de primeira viagem, Uhum. sabe, eles já têm esse respeito, sabe. E hoje dentro da Câmara, sim, a gente trabalha em total harmonia, seja em situação, seja oposição. Eu acho que o que tem que prevalecer é o respeito e todos trabalhar em prol da comunidade. Tu vai continuar na política? Vai. Acredito que sim, É, acredito que sim. um gosto que já está se propagando aos poucos. Sim, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ter esse contato com a comunidade. Eu acho que é de fato quando você realmente conhece as pessoas da comunidade que você convive. E esse momento político que o Brasil vive hoje? Como é que tu vê isso? Isso é deprimente. É, né? É muito deprimente. A gente tem que trabalhar para sustentar alguns aí. É muito imposto, as pessoas estão desmotivadas, os empresários estão desmotivados, os agricultores estão desmotivados. Até essa semana eu estive no mercado, você vê uma caixinha de leite é quase R$ 7, aí o O agricultor agricultor morrendo ganhando de dois e fome, né? pouquinho. Alguém tá superfaturando essa história, Alguém tá ganhando no mas meio do alguém tá caminho, ganhando, né? não é pouco, né? É. Nós entramos num. Nós vivemos um momento em que a política deixou de ser interessante para grande parte da população, tá? Então, assim, a política de um modo geral, como algo transformador e tal. E o Brasil, ele tem um problema crasso que vem lá desde o período da sua independência e depois, quando o Brasil virou república, ele acabou se acentuando, que é a nossa busca por um salvador da pátria, né? Amanhã nós vamos achar um cara que vai sentar lá naquela cadeira de presidente e vai resolver todos os problemas da nação. Nós temos isso, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tu É. tá hoje no parlamento e sabe o quanto que o parlamento tem importância e poder, né, para fazer a diferença. E se não houver um plano junto, se não houver equipe, não funciona, e que não existe salvador da pátria no fim das contas, né? A gente saiu de um período de militarismo para viver a democracia, para sair das mãos dos militares para ficar nas mãos Do mundo agora. dos presidentes. Porque se diz para pagar, as pessoas vão lá e pagam. Se diz para fazer, vão lá e fazem. Eu já acho contra, eu acho que vereador nenhum deveria ganhar salário. Deveria começar a ser um serviço social, comunitário, um representante. Caiu pra 40% aqueles que apoiaram lá, né? Não, mas é verdade. Eu acho que assim, ó, e outra, cidade pequena, não Tu viu precisava ter tantos vereador, tu né? viu que entrou agora uma proposta de um deputado, o Amon, né, que é lá do Amazonas, que ele colocou uma proposta para transformar as câmaras de vereadores em conselhos representativos e não mais em câmaras de vereadores. Então, ele elimina o vereador, tira a função do vereador e transforma essa função em conselheiro. E aí ele não tem mais a obrigação de se reunir toda segunda-feira, ele não tem mais a obrigação disso, daquilo, mas ele também não tem mais orçamento. Então, quando o município ele vai ter a função de aprovar, fiscalizar e analisar aquilo que o prefeito está sendo feito, mas não tem mais essa função
que hoje é laboral, vamos dizer assim, do vereador. É. Não vai Ai, passar nunca, né? não, claro que não, né? Até porque os cabos eleitorais de deputado é os próprios vereadores, É. os marionetes. E eu entendo que tem uma importância muito grande do vereador, entende? Porque, Sim, assim, eu vejo assim, eu vejo muitos municípios, que nem um município de 2.800 habitantes, não precisava talvez ter 9, talvez o número teria que ter. é mais reduzindo. É que quando você precisa, a democracia também, ela carece, quer dizer, você tem 513 deputados, né? Que custa em torno de 100 milhões por mandato. Então, tipo, 9 vereadores não é nada dentro desse Não é cenário. nada, não é nada. Só que também tem a questão da democracia, da representatividade, né? Quanto menor é o teu grupo de representatividade, quanto menor é o grupo de pessoas que vai decidir, mais as decisões vão recair sobre um. Uhum, Então, esse que é um dos. Quando a Grécia, lá atrás, a Grécia criou a ideia dos senadores, era muito por causa disso, né? sim. Porque se você tem três, quatro, você tem três, quatro pessoas para jogar um, é muito mais fácil você pegar três, quatro e acuerar dentro da mesma. Você com 9, às vezes, o prefeito acuera todo mundo debaixo da asa e diz. Todo mundo diz amém, imagina com três, quatro. Também tem esse lado. É, exatamente. Não, tu não tá certo nessa tua lógica. É, acaba tendo. Mas aí o que que acontece? Ao invés de diminuir gastos no governo, se amplia o número de deputados. Eu acho que deputado é um exagero o número que tem. É, Mais de isso eu 500? concordo. Ah, capaz. Eu, Salários exorbitantes. 37 mil. Fora os seus auxílios, Fora os né? auxílios, né? Hoje um gabinete custa 120, 130 mil, um gabinete de deputado. É bastante dinheiro. Enquanto isso, tem gente morrendo na fila do SUS. É. Esse é o momento que a gente vive no país. Mas isso também não vai mudar, né? Não, não é eu que vou mudar, não vai ser você que vai mudar, Não. mas. E nem eles. Mas assim, ó, eu vejo que as pessoas estão muito desacreditadas, porque a gente pega, por exemplo, a parcialidade de pessoas que votam numa eleição municipal e a quantidade de abstenção que tem numa eleição nacional. As pessoas não têm nem vontade de querer ir votar. E as pessoas acabam não pesquisando muitas vezes em quem vai votar. Se tu perguntar para 10 pessoas, 8 não vão lembrar nem quem votou para deputado Uhum. estadual ou deputado federal na eleição passada. Sabe que o Brasil historicamente, ele tem uma ideia assim, tipo, agora tu é um líder político, né? Então, o deputado, ele vem e fecha contigo, que tu pede voto para esse deputado. E o Brasil tem uma tendência nas eleições gerais do eleitor votar de acordo com o que a sua liderança manda, né? Isso é uma tendência que as redes sociais estão aos poucos derrubando. A ligação tem começado a ser mais direta do eleitor com o representante dele. Mas tu sabe, tu provavelmente já foi abordado por 2, 3, 4, 5, 6, 10 deputados para fazer Ah, já, né? já recebi convite para o aniversário de um hoje. É? Você viu? Eu nem sabia que era deputado. A gente volta e meia recebe convite também para aniversário. No aniversário dos caras lá. Vai ir? Não. O... Não sei o que comprar de presente. Quantos votos fez a última? Eu? É. 208. Se você dar uns 100 votos para ele, já tá um bom pra ele. É, quem sabe. Só Como é se que, ele mandar um recurso bom pro meu município. como é que tu sente, assim, sabendo que 208 pessoas são, sei lá, quase 5 ônibus, 4 ônibus e meio de pessoas que disseram assim, vai lá, Adriano, representa nós lá. Quem olha assim, 208 é poucas pessoas, né? Mas para um município de poucos eleitores é quase 10% da população, 10% da né? população, né? E é a mesma coisa que uma cidade de 1 milhão de habitantes, a pessoa fazer 100 mil votos. 100 mil votos. É. Aí, mas eu acho assim, eu tenho uma gratidão muito grande, sabe? Assim, por todas essas pessoas que confiaram. E eu fico muito feliz quando eu recebo, que eu gosto de ficar sempre postando e publicando o que eu faço lá na Câmara. E eu fico muito satisfeito quando as pessoas me mandam mensagem assim: ai, Adriano, parabéns, obrigado por estar representando, tá fazendo um trabalho bom. Eu acho que aí você vê que aquele teu objetivo está sendo feito, está sendo concluído. Porque a gente, para estar lá, a gente tem que entregar resultados positivos para querer continuar lá. Uhum. Acho que a gente faz uma campanha, a gente se elege para trabalhar 4 anos. E para quem sabe pensar na próxima, porque você foi eleito para trabalhar 4 anos, não trabalhar 4 anos para ficar mais 4 anos. Uhum. Então a gente tem que entregar resultados positivos durante esse período e que, querendo ou não, passa muito rápido. E... Quando se envolve na política, passa mais rápido, né? Nossa, Piscou, pum, a eleição de. Porque a cada 2 anos tem a uma cada eleição. 2 anos, a cada Tu 2 pisca, tá anos. eleição, tu pisca, tá eleição, tu Esse pisca, ano tá é eleição. eleição, daqui 2 anos é eleição de novo.
Como é que tá a tua coordenadoria? Tu é o coordenador jovem da Juventude do MDB da região, né? Uhum. Como é que está isso? O MDB da região, a Juventude do MDB da região. Cara, esse é um impasse também, justamente porque a gente não vê jovens interessados em política. Uhum. Hoje tu pega lá na Câmara que eu atuo, eu sou o mais jovem da história do município. Olha que É? 25 anos de idade, quando eu tinha 25 para 26 quando eu me elegi, já não é tão novo. A gente vê Tu é municípios. 25, tu é o mais jovem da história, né? É. Olha só. Uhum. E aí, mas na região, assim, a gente não vê muitas pessoas tão jovens interessadas na política. E a gente também não vê uma sucessão, né? E esse também, não sei se acaba sendo um problema Tu acha que isso é porque o futuro. pessoal de mais idade não dá espaço ou porque o jovem de fato não tá afim mais de política, de discutir política? E é por causa da questão de espaço. Eu acho que quem está dificilmente gosta de largar. Uhum. E hoje, por exemplo, tu pega eh, o partido, é o número de cadeiras mais um que pode. 30% tem que ser mulher. E aí, os que já estão, provavelmente já tendem a ficar. Uhum. E aí abre espaço para quem? Tem que É, esperar um morrer para o outro entrar? no caso de derrubadas é uma situação. O MDB derrubados, por exemplo, né? Hoje tem 8 vereadores, Uhum. sendo hoje 7 homens, né? 7, 6. 6. Mas na época se elegeu 7. Seja 7, mas um Só que um saiu saiu, para né? ser secretário. Isso. Mas são 7 eleitos, teoricamente 7 cativos, né? Então para homem já não tem lugar. Aí Não. tem que ver se as 3 mulheres que concorreram. Ou alguém Ah, não, opta e em uma delas é sair. eleita, né? Uma das Sim, mulheres é é eleita, né? eleita. Um opta em sair, Uhum. ou tem que esperar alguém envelhecer e morrer. Para dar espaço para alguém. Mas de fato é assim, infelizmente. E aí não é questão de falta de interesse do jovem. Uhum. É a questão, às vezes, é falta de oportunidade E criar esse em espaço. criar esse espaço. Com certeza. E agora falando assim, tu é um cara muito baladeiro? Como? Tu é um cara muito baladeiro? Gosta de festa? Já gostei mais. Eu sou mais do bailão. É? Ai, adoro um bailão, adoro um fandango. Balada, assim, acho que já foi aquela fase dos 20, 21, 22, época de faculdade. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô bem parado. Qual é os bailão que tu mais gosta? Qual é as bandas? Ah, e Cedro Marcado, adoro quando tem baile no Cedro Marcado. Os fandango aqui também, que tem na Semana Farroupilha. Aham. A gente tem um grupo bem bacana, sabe, de baile. Então, sempre quando tem, a gente Tem se muitos reúne e vai. amigos, né? Ah, eu tenho. É. Tenho muitos amigos. Nisso eu sou bem feliz e bem abençoado, com bons e bastantes amigos. Uns amigos que ficaram pelo caminho, que tu gostaria de resgatar? Como é que... Eu gostaria que eles retornassem, justamente assim, pela questão de que aqui é um local bom para se viver. Uhum. É um local que deveria ter mais oportunidades, mas das poucas que tem, ainda tem Uhum. oportunidades. E que se é para você sair daqui para uma cidade grande trabalhar numa uma fábrica, Sim. então trabalha aqui na região mesmo, né? Já tem uma quantidade grande de mão de obra em aberto, né? De vagas em Se aberto, sem, com falta de mão de obra qualificada, né? derrubados, a gente vê assim que tem bastante procura. Existe muita falta de emprego e bastante vagas, Sim. sabe? Ao mesmo tempo, né? Sim. A falta de qualificação, a falta de... Às vezes a falta de interesse. Concordo com essa afirmativa que a gente tem hoje, que hoje virou quase que uma, pelo menos por parte da direita, né? Virou uma formativa muito pesada, assim, de que hoje essa quantidade de vagas em aberto sem qualificação, sem preenchimento de mãos de obra, é porque os valores dos auxílios são muito altos. Assim, o pessoal ganha Bolsa Família e não quer trabalhar. Concorda com isso, não? Ah, então também, concordo, concordo. É. Até esses dias eu fiz uma publicação que uma fábrica de lá precisava de emprego. Publiquei, né? Quem tinha interesse, era pra. Uhum. Aí uma pessoa me mandou uma mensagem assim, viu, mas eles assinam carteira? Respondi sim, claro, né? De acordo com as normas da CLT, assinam a carteira, até porque a empresa não quer assumir nenhuma responsabilidade que não seja trabalhista. Ah, então eu não vou querer, porque daí senão eu perco o benefício. Aí a pessoa ganha lá R$ 600 de benefício, aí ganha uma cesta básica lá da prefeitura, aí tem auxílio não sei o que lá, e luz aqui, vale gás lá. Gente, é muito cômodo ficar em casa. Aí, X parcela da população se mata trabalhando, pagando inúmeros impostos, para a maioria ficar em casa de boa. Aí quando fala assim, mas é meu direito, é meu direito, é meu direito, tá, mas e qual que é o teu dever? Teu dever como cidadão também não seria trabalhar, contribuir? Aí tudo querem prioridade, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito frustrado.
Aí o problema também não é somente dos políticos, né? Aí também já vem uma parcela de culpa aí da população. Sabe que tem, que na verdade, quando pega lá a lei que rege o CadÚnico, que é a Bolsa Família, ela não estipula a perda do benefício imediatamente pós assinatura de carteira, né? Ela segue aquele valor do número de membros da família Uhum, vezes o número de ganho que tu tem. isso. É. E eu vejo muitas vezes as pessoas assim, tem 5 na família, os 5 estão desempregados, e aí o cara vai ganhar um salário mínimo, e aí ele não vai para não perder o Exato. benefício, e no fim das contas ele ganharia o benefício e o salário mínimo, né? Ele continuaria ganhando o salário dele, o salário mínimo um pouco mais, porque quando se fizesse as contas, aí continuaria abaixo da renda. Mas tu não acha assim que o nosso mercado de trabalho, e aí é uma questão assim, hoje a gente não tem no Brasil um mercado de trabalho que paga muito pouco pro trabalhador? Como é que tu vê isso? Só para concluir a questão de antes, esse benefício assistencial, a assistência deveria ser assistencial temporariamente, né? Uhum. E não paternal, porque a Ele tá gente já, ganhando 15 anos a ganhando. gente, exatamente, e Uhum. aí a gente já vê que já é um paternalismo. Já adotaram aquelas pessoas. Para quê? Para depois cobrar em volta. Uhum. Entende? Eu sempre digo assim, a assistência social deveria ensinar a pescar e não dar o peixe. Agora, sobre essa outra questão ali do mercado de trabalho, eu vejo que o custo de vida hoje no Brasil tem se elevado muito ultimamente, né? Acho que o salário não é tão pouco, mas acaba sendo pouco porque esse custo de vida está alto. E aí vem a falta de qualificação. Então, o investimento em educação deveria ser prioridade também, justamente para qualificar um pouco mais essa mão de obra e para essas pessoas terem a oportunidade de ganhar um pouco mais. Mas o que a gente vê também, no outro viés, é que as pessoas querem o emprego, mas não querem o trabalho. E aí vem a questão de falta de interesse mesmo. A nossa educação é ruim, né? Se a gente for Sim. fazer um raio-x assim, dizer assim, definindo uma palavra, a educação brasileira é ruim, né? Quando eu fiz meu estágio de geografia na escola, a gente já vê que o problema vem de lá. Hoje um aluno pode reprovar em X matéria que vai lá e passa. Uhum. Porque, ai, coitado, né, de direito dele, vai lá e passa. Aí fazem as coisas meia boca porque sabe que vão passar. Outra questão vem essas apostilas do Aprende Brasil, que eu, modesta parte, eu sou contra, Também sou. porque as crianças já não sabem mais escrever. Uhum. Na minha época, na tua época, na época da Kelly, a gente aprendia a ler e escrever com ditado, né? Minha época é velha, né? Na tua época não tinha acho que nem Na 4,2. minha época é uma coisa. Foi ontem, tem 25 anos. Assim, Escrevia na lousa na pequena, minha levava pra casa. isso, na pedra. Levava a nossa colinha cristal, Na açúcar. época no giz ainda, no quadro. Eu também, é. É que demorou também. Agora passou rapidinho daquela do Caretão e os caras agora Agora é lousa digital. lousa digital, né? Aí essas apostilas vem tudo pronto, sabe? Daí tem um professor espelha lá na lousa digital, assim, o conteúdo fica lendo e as crianças ficam lá. Uhum. Não escrevem, não leem. Aí, quando eu fiz meu estágio no ensino médio, eu tinha os alunos lá que eu fazia acompanhamento do estágio. O primeiro ano, o segundo ano, ensino médio, sem ter uma concordância numa frase. Uhum. E aí você pega esses alunos, por exemplo, que vão fazer um Enem, uma redação onde 50% da nota é a redação. Que jeito. Aí você vê que a educação é falha lá na Na educação base, né? básica, né? Na base, Que né? deveria ser um pouco mais rígida. Uhum. E aí vem também a outra questão de benefício e pé de meia. Gente do céu, Uhum. na minha época eu não ganhava nada para estudar, Pois é, eu também. Eu mas vi eles falando na campanha passada assim, vou dar 5 mil pra você comprar uma moto no final do ensino médio, não sei o quê. Eu não ganhei nada pra estudar, né? Tinha que ir não. todo dia. Mal ganhava merenda. Por isso que hoje você É, tem o que tem, eu tenho o que eu tenho. Acho que era aquele, as pessoas da aquele, nossa cop- geração estão mais bem. aquele copinho azul de chocolate com leite e a bolachinha seca. Aquele creme de morango que parece que eu sinto o cheiro hoje, aquele Nesquik lá. Não, mas isso é fato. O, a gente tem hoje aqui, a nossa região aqui, hoje teve uma proposta que surge hoje, assim, nas candidaturas que tem. Uma delas é a do Renan Santos, de acabar com municípios pequenos. É, seguindo as regras que ele colocou, que é parecido com aquelas regras que o Paulo Guedes chegou a jogar quando o Bolsonaro era presidente, derrubados deixaria de existir. O que Uhum. pensa disso? Derrubada sem 34 anos. Deixaria derrubado, só para não ser injusto, né? Deixaria derrubado, deixaria a Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Vista Gaúcha continuaria. continuaria? Tem arrecadação maior do que a despesa. Mas deixaria derrubado, deixaria Vista Gaúcha, deixaria Miraguaí, Redentora, Braga.
uma série de municípios aí. Sobraria Portela, Três Passos, Vista Gaúcha, Eu pouquíssimo acho que a município. questão de administrar todos esses municípios aí para um só município ficaria um pouco confuso, Bastante, né? totalmente. Eu não nasci na época, eu nasci depois da emancipação de Derrubadas, eu tinha 7 anos quando foi emancipada. Mas relatos antes a gente pertencia a Tenente Portela, mas vejo meus pais contando, meus avós contavam também, que as estradas era mais precária, o acesso à saúde era mais precário, a educação era mais precária, por causa que essa administração, Uhum. talvez mais longe, não chegaria como deveria chegar. Isso é difícil hoje para um cara que mora lá no Desimigrados, por exemplo, interior de Derrubados. Uhum. Para ele é difícil chegar ao progresso de fato lá, né? Quando eu falo progresso, assim, é chegar asfalto, chegar encanada, chegar energia trifásica, chegar isso, chegar aquilo, lá outro. Imagina quando você tem a sede mais longe ainda. 20 É. quilômetros longe, não, fica bem mais difícil. E aí não seria somente Derrubadas deixar de ser município de administrar, e sim todos esses municípios ao redor, né? Uhum. E aí também entra essa questão da reforma tributária, né? Que também é uma preocupação para muitos municípios aí. E qual é que o que tu acha do futuro do Brasil? O que tu pensa pro futuro? Olhando hoje, assim. Tu acha que tem jeito? Tem até um livro que diz assim, o Brasil tem jeito? Tem 2 pontos. Eu acho que a gente deveria parar com esse fanatismo, Uhum. essa questão de direita e esquerda. Política não é futebol para você ser do Inter ou do Grêmio. Uhum. Eu acho que a política a gente não deveria olhar também com esses olhos de fanatismo, ser Uhum. direita ou ser de esquerda. A gente deveria olhar candidatos, indiferente do partido que ela é. Qualificação. Claro que hoje tem muito essa questão dos partidos que tem que dançar conforme a música toca, Uhum. né? Mas eu acho que o Brasil só vai dar jeito mesmo quando pararem com esse fanatismo e as pessoas se unir e pensar, não, esse vai ser um candidato que vai trabalhar para todos, não trabalhar somente para partidos. Uhum. Eu, na minha visão, tenho esse pensamento. E tu se posiciona onde? Nesse, nesse espectro da política. Entre direita e Que, esquerda? assim, no Brasil não existia direita e esquerda, né? Uh-uh. Ou seja, assim, pós-democratização, a gente tinha uma pseudo-ideia do que era direita e esquerda. Mas, por exemplo, assim, o PSDB, que era visto na época como esquerda, como direita, criou os programas sociais. Tá? Lá no Fernando Henrique começou com os programas sociais e tal. É, o Leite, que, por exemplo, hoje a direita considera ele de esquerda, ninguém privatizou mais do que o Leite. Então, tipo assim, é umas coisas muito dúbias. Mas hoje a gente tem uma linha que foi definida, muito bem, tá aqui. Eu acredito que o programa social é bom, então tá à esquerda. Mas eu acredito que privatizar também é bom. Não, mas não interessa, tá à esquerda igual, agora fica lá. Porque É. tu vota lá, fica lá. Na Então, verdade, tipo se tu assim, questionar as pessoas, elas nem sabem, elas são contraditas a todo é porque o momento. pessoal não entende o que é direita e esquerda de fato, né? É, exato. O conceito lá da escola francesa, da escola inglesa, de direita e esquerda, não. É que assim, hoje é o pensamento das pessoas. Ah, mas se eu votar no Bolsonaro, eu sou de direita. Se eu votar no Lula, eu sou de Uhum, esquerda. De certa forma, é. Mas uhum, o teu pensamento realmente tem essas convicções, tem uhum, essas ligações com o que o partido realmente defende? Aí, a questão hoje, assim, você é de direita ou de esquerda? Eu digo que eu não sou nem de direita nem de esquerda, sabe? Mas eu defendo o que é certo. uhum. Eu acho que agricultor está ganhando uma miséria e é desvalorizado? Está. Os empresários, a gente vê tantas salas comerciais hoje em dia aí para alugar, por conta que os empresários estão desmotivados. É, então, a culpa é de alguém, a culpa é do governo. Diferente de ser de direita ou ser de esquerda, mas é de alguém. Então, assim, eu sou a favor dos empresários, eu sou a favor dos investidores, eu sou a favor do agricultor e sou contra daqueles que não querem trabalhar para ficar recebendo benefício. Então, eu diria. No pensamento seria. No Não, no pensamento final seria. da ideia, sim, né? Exato, É, exato. mas a gente até pouco tempo atrás era bem dúbio isso, né? E ainda né, se tu parar pra A pensar, né? gente vê muito essa questão da direita e esquerda ali depois de PT e PL, né? A gente Depois, ficou depois muito do mais. PSL, né? Do, Ficou do muito, Bolsonaro, né? muito Bolsonaro desenhado, né? puxou para um lado, o Lula puxou para o outro. E aí ficou esse desenho muito mais claro pra gente. E daí hoje, assim, tipo, é, eu vou dizer experienciar para você, sim. Eu considero o Bolsonaro, claro, hoje é o ícone da direita, ele representa a direita. Mas quando tu olha o pensamento do Bolsonaro, o pensamento geral e o que ele fez no governo dele, ele ficaria bem mais pro centro-direita do que pra direita de fato, Uhum. né? E eu sempre cito esse exemplo assim: o Eduardo Leite privatizou mais do que o Bolsonaro, né? Ele burocratizou a escola, que é uma coisa de direita. Ele defendeu a escola militar,
né, cívico-militar, que é de direito. Então, tipo assim, tu vê que isso é um posicionamento. E agora me inventa de dizer aí que o Eduardo Leite é de direita. Mas aí talvez o fato dele ser gay, as pessoas Isso, interpretam os de caras ser pegaram de isso, esquerda. tipo assim, se tu é homossexual, não pode ser de Não pode direita. ser de direita, porque tem que É, ser Deus, pátria e família. Entende? Essa separação que existe, assim, ó, isso, é uma rivalidade entre as pessoas. Gente, não interessa se a pessoa é gay, se ela é branca, se ela é preta, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa. Não interessa. São pessoas. Desde que se tenha um pensamento convicto do que quer fazer da vida e de que vai contribuir e de que vai trabalhar, de que vai investir, cara, a orientação sexual não deveria ser um problema. não deveria ser nem discutido. Não deveria nem ser discutido. Isso aí. Aí, o momento que a pessoa vê isso como um problema, aí o problema não é da pessoa que é, Uhum, e sim da pessoa que pensa. uhum. Tu acha que essas discussões ainda vão evoluir? Vai ainda ver Não deveria essas nem ter essa discussões discussão, vão né? estar em pauta ainda? Ai, assim, no momento que você discuta, aí você já coloca um tabu, né? Uhum, Você já coloca uma pessoa. Se existe a discussão, existe alguém que é a favor, outro que é contra. uhum. Não deveria nem existir essa discussão. E eu já sou, eu já sou contra, é legal. Mas eu já sou assim, eu já sou de uma ideia assim completamente. Eu não consigo ver como que a sexualidade do Adriano e da direita ele ser a favor ou contra, você entende? Não consigo entender assim, como que eu posso ser contra a sexualidade do Adriano? Tem nada a ver comigo, entende? É um. Aí existe muita contradição que se a gente entrar em detalhes, aí a pessoa assim, eu sou a favor da família tradicional, mas aí no momento que tem oportunidade eu tenho uma amante. Uhum. Mas é Entende? quarta foi uma tradição. Entende? Aí o problema do outro não deveria ser, sabe, Uhum. uma preocupação das pessoas. Cara, o problema do outro é do outro, deixa que ele resolva o problema da vida dele. Mas o momento que as pessoas veem assim, ó. E aí entra também questão de igreja, né? Ah, que as pessoas aí usam, porque na Bíblia lá é pecado. Tem tanta coisa lá que é pecado Então, claro, que todo mundo faz, mas daí o fato da homossexualidade é o pecado mortal, né? sim. Como é que é a tua relação religiosa? Eu sou católico, né? Não frequento na igreja hoje por questões particulares, né? Uhum. Não nada a ver com a questão da homossexualidade, Uhum. por questões particulares. Não tenho o hábito de frequentar. Como boa parte dos católicos, né? Vou deixar abaixo também. É, A minha mãe, a minha mãe, na vida toda, se perguntava pra ela, eu sou católica. Nunca vi minha mãe na igreja católica. cara, aí que tá. Meu pai também tem esse hábito de frequentar a igreja, minha mãe já tem um pouco mais. Mas isso é uma coisa que eu tava agora lembrando, esses dias eu tava lendo. Todo mundo fala de Judas, Judas ser o traíra, né? Uhum. Aí nesse documentário que eu estava lendo, lá fala assim: se não fosse Judas, não existiria cristianismo. Porque Jesus só foi crucificado porque Judas traiu. Aí, inclusive, né, se entrava mais em detalhes, Judas talvez não foi o traidor. Talvez ele fez o que tinha para que fazer para o cristianismo existir. Essa é uma discussão complexa, né? Sim. Porque assim, que ele foi uma ferramenta, Aham. né? Tipo assim, desde o princípio, desde os princípios, se sabia, bom, assim, Jesus sabia que ele ia padecer no final, sabia que Judas iria traí-lo, e Judas o traiu, Uhum. né? É, então é uma situação assim, que para onde Judas foi, né? Aquele beijo foi um beijo de traição, foi um beijo de perdão, e assim, essa é uma discussão vai além da nossa capacidade De pensar. de pensar, né? Aí também não vem muito ao caso, porque. Mas essa questão que tu me perguntou ali sobre religião, hoje, assim, ó, eu fico um pouco triste do fato de eu não frequentar a minha igreja. Como eu disse, tem questões pessoais envolvidas. Mas eu sou uma pessoa católica, sou uma pessoa crente. Eu rezo todo dia, agradeço todo dia, rezo o Santo Terço. E, e não é o fato de ser homossexual que eu vou pro inferno, né? Uhum. Então, se eu ir pro inferno, vai ter uns panos lá que também são pecadores, tanto ou mais. Que a tua relação é tudo com Deus, né? Exatamente. No fim das contas, a igreja é só um intermediário. Mas no fim das contas, é você com o cara lá de cima. O resto é. O resto é A resto. discussão com o resto é com o resto, né? Quem tem esse poder de Cada dizer um pra tem que você. fazer seu acerto de contas É porque depois. já está. O cara que te aponta o dedo já está em pecado, né? Então ele já está cometendo. E não existe pecado Exatamente. menor, pecado maior. Pecado é Exato. pecado. Pecado é pecado. E o futuro, Adriano?
que tu pensa do teu futuro? Do futuro, de modo geral. Futuro é Deus pertence, né? É. Mas eu tenho alguns planos, sim, pra vida. Ah, pretendo casar, pretendo ter filhos, pretendo várias coisas. Acho que aquela ambição, acho que todo mundo tem, assim. Mas primeiro eu quero viajar um Um tanto pouco ainda, mais. um pouco mais. Ah, ter filho é legal. É, até a gente tava falando antes, né? É. Você só tem dois, você deveria ter mais uns dois. Dois tá bom. Aquele Eles, assim, ó. eles dão um trabalho pra te contar uma história. Adriano, que legal conversar contigo. Praticamente vamos repetir esse papo em um outro momento, aí daqui a pouco até mais dedicado a um assunto específico, ou em alguma mesa com maior, com outras pessoas. Mas é um prazer bater um papo contigo, conversar contigo aqui hoje, tá? Ah, eu agradeço muito o convite. Acho que foi a tua conversa mais aleatória, né? A gente falou de política, de religião, de turismo, de mais aleatória, né? Sabe que a ideia, quando a gente criou o E aí Belê, a ideia era essa. Sabe? Por isso que eu vou viajando mesmo de Aí um puxando assunto. assunto lá do Arco A da gente Véia. sai daqui de um assunto para cá, vai para outro, vai para Isso é outro, vai para bacana. outro, né? Às vezes o entrevistado lá dá uma olhada assim, né? Tipo assim, pô, sem nada disso. Vamos falar sobre isso. Mas é legal, acho que assim, a ideia nossa é dar voz, de fato, para as pessoas, é conversar, é bater papo, é fazer com que o nosso o ouvinte lá do podcast, ou o cara que assiste o podcast, que o podcast ele nasceu para ser áudio, né? E depois ele se tornou. O Brasil revolucionou, que o Brasil Uhum. revoluciona tudo, o Brasil revolucionou e transformou o podcast em áudio e vídeo. E agora ele é áudio e vídeo no mundo todo, né? Mas a ideia inicial do podcast era para ser áudio, era algo para tu escutar. E a ideia do podcast nunca foi entrevista, né? O podcast nasceu, ele era um programa produzido, tipo aqueles programetes de rádio, né? Tu pegava um assunto, contava história e tal, mas ele era um negócio. E o Brasil transformou em entrevista, 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 entrevista. Transformou num talk show, né? Uhum, uhum. E hoje ele tem uma ideia de ser isso mesmo. Bater papo, conversar. E quando a gente ainda trouxe o podcast para cá, porque assim, entrevistar você como vereador, todas as rádios já vão ter te entrevistado, se não tiveram, perderam a oportunidade de fazer e deveriam ter feito. Entrevistar o advogado, mas entrevistar a pessoa do Adriano. Quem que é o Adriano, de fato? Tá? Quem é a pessoa do Adriano? Quem é a pessoa do fulano? Quem é a pessoa do padre Luiz que esteve aqui com a gente, que está o podcast no ar? Quem é a pessoa do Beto Fantinel por trás do deputado? Então, tipo assim, essas coisas que a gente quer. Essa é a ideia do podcast. Que inicialmente nasceu para ser regional, né? Nosso podcast nasceu para ser assim, para ser só aqui local. Gente aqui da nossa região. Mas, felizmente, ele teve uma repercussão muito grande nos últimos os episódios anteriores e a gente recebeu alguns pedidos até de entrevistas e a gente não tem recusado pedidos de ninguém. Tem anotado no caderninho porque a fila começa a ficar grande. Mas a gente conseguiu entrevistar gente de fora, secretário de Estado, pessoal pra cá, pra lá. E é legal, né? Isso é bacana. As pessoas acabam conhecendo justamente isso, quem está por trás daquela figura pública. Uhum. Todo atrás de figura pública tem alguém Uhum. família, alguém amigo, alguém, né? Porque todo mundo tem uma história para contar, né? Ah, com certeza. Todo mundo tem uma história para contar. E nós queremos no futuro ampliar ainda mais esse projeto. Agora tem o Papo Big, que é a Kelly que apresenta, que vai trazer algumas mulheres de liderança da nossa região. E o IAI Belém mesmo, né? A gente quer ampliar e quer criar outras frentes, outras vertentes, usar esse espaço exatamente para dar voz para pessoas que muitas vezes não têm voz. Mas, Adriano, legal demais ter você aqui, Obrigado, eu que agradeço. tá? Agradeço muito o convite. Pessoal, fechamos as cortinas, apagamos as luzes e voltamos em breve com mais um episódio do IAI Belém Podcast.